Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Agro Pantanal neste primeiro domingo do mês de setembro. Que bom, né? Um novo mês começando, cheio de novas oportunidades, muita fé, que será um mês de muita chuva, a primavera vem aí, hein? Mas olha só, fique aqui comigo porque o programa está começando agora. Vamos conferir os principais destaques da edição de hoje. Com o objetivo de conhecer melhor as reais condições da logística em Mato Grosso, a equipe do estradeiro da ProSoja Mato Grosso esteve na estrada em parceria com o Movimento Pro Logística. No total, foram percorridos mais de 4.700 quilômetros. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento espera recorde na safra de grãos para 2021-2022. E para ajudar os produtores rurais no monitoramento do clima, o MAPA lançou a plataforma digital. Realidade do povo cacerense se transforma com uma das piores secas do Rio Paraguai. O rio que margeia a cidade com a Baía das Pombas e da Palha atingiu sua pior marca em 50 anos. Capital mato-grossense recebe Fórum de Inovação Tecnológica em Sustentabilidade. E no Papo com Café de hoje, vamos receber no estúdio Silvano Amaral, secretário de Estado de Agricultura Familiar. E como não poderia faltar, vamos ter aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. É só esperar. Vamos começar a edição do Agro Pantanal de hoje falando de pecuária, mais precisamente sobre confinamento. É que muitos pecuaristas, nesta época do ano, em função da estiagem, têm uma questão muito importante, a rentabilidade. E tem um sistema que vai gerar ainda mais dúvidas para muitos produtores, que é o de confinamento. Mas o repórter Valdir Pacheco foi até Sinop e fez uma reportagem esclarecedora sobre este tema. Então, vamos conferir agora. Não restam dúvidas de que a pecuária evoluiu muito nos últimos anos e os avanços tecnológicos contribuíram muito nesse sentido. No entanto, a questão da rentabilidade no confinamento ainda gera dúvidas para vários produtores. Afinal, o que fazer para mantê-la? Quais as ameaças devem ser superadas? O custo de um bovino no confinamento de gado varia de acordo com vários fatores. Entre eles está o preço do próprio boi, o valor dos ingredientes da dieta e o custo fixo da diária do alojamento. Dessa forma, de um modo geral, o custo operacional efetivo de um bovino confinado é dividido em custo de aquisição do animal, 70%, custo com a nutrição, 20% e custos fixos, 10%. O recomendado é que cada pecuarista faça um planejamento dos seus próprios custos de produção, visto que há oscilações de preços de uma região para outra. Muitos se perguntam, quanto tempo leva para engordar um bovino no confinamento? O tempo de engorda de um boi é variável e depende de vários fatores, tais como a composição genética, ou seja, a conversão alimentar de cada raça, sexo dos animais, o peso de entrada e de saída do confinamento, além do tipo de dieta oferecida e de suplementação que o rebanho consome no pasto, entre outros. Um boi magro Nelore de 420 quilos, ou 14 arrobas, engorda durante o confinamento pelo menos 1,5 kg por dia e alcança, ao final de 94 dias, um peso de 560 quilos. Este ganho representa um rendimento de carcaça de 55,5%. Em síntese, em pouco mais de 90 dias, haverá um ganho de 6,8 arrobas, com o animal sendo abatido com quase 21 arrobas. A idade também influencia no ganho de peso dos bois. Os animais mais jovens apresentam maior eficiência quanto à conversão, uma vez que o ganho de peso se dá pelo crescimento da massa muscular. Por outro lado, o gado mais pesado ou erado necessita de uma maior quantidade de alimento para cada quilo de ganho médio, pois está sintetizando mais gordura que músculos. De Sinop para o programa Agro Pantanal. Em períodos de estiagem, ainda mais como essa, né? Meu Deus, nós aqui em Mato Grosso e também em muitas outras partes do país, estamos contando aí no relógio o momento de cair a chuva, de chegar a primavera.
para que esse período de secura extrema, olha, vá embora, viu? E não volte tão cedo. Mas enquanto isso não acontece, é importante você ter alternativas aqui para o campo. E vamos ainda nessa edição falar ainda sobre outros pormenores, outros desdobramentos deste período de estiagem e também soluções. Então continue aqui no Agro Pantanal, porque agora o nosso assunto vai mudar um pouquinho. Vamos falar sobre investimento e dinheiro com o nosso consultor do agro, Orleans Tikacheski. Olha só, o que a gente quer saber hoje do Orleans é porque mesmo nesse período tão complicado, até de estiagem, ficou mais difícil realizar compras de equipamentos e também de maquinários para o campo. Orleans, explica pra gente, está muito mais caro, é isso? Bom dia, Luciana. Bom dia, nosso amigo produtor rural. E olha só, vamos saber então o que está acontecendo aí nesse mercado de máquinas e implementos agrícolas que tem feito com que o preço, disparasse aí durante o ano de 2021 em relação ao preço dos anos anteriores. Tem máquina e implemento hoje custando 2, 3 vezes mais cara do que custava há 3, 4 anos atrás. E isso, é claro, tem muito a ver com aquela regrinha que algumas vezes a gente fala aqui no programa, que é a regrinha de oferta e demanda. E olha só, gente, o que aconteceu no mercado mundial de tecnologia, máquinas e implementos agrícolas e principalmente os insumos para a fabricação dessas máquinas. Nós tivemos, do ano passado para esse ano, um grande aumento na demanda por máquinas e implementos, causados principalmente pela alta das commodities, E aí o produtor rural ele quer investir, ele quer ganhar mais dinheiro, ele quer aumentar a tecnologia da fazenda e automaticamente ele acaba querendo comprar mais máquinas e implementos. No primeiro bimestre desse ano, nós tivemos uma alta de 55% no aumento da demanda por máquinas e implementos em relação ao ano passado. E isso é uma demanda inédita no mercado de máquinas e implementos. E por outro lado, os insumos para a fabricação dessas máquinas, eles vêm muito de duas regiões específicas do mundo. Região do continente europeu, que foi muito afetado ali pela pandemia em relação a alguns lockdowns e tudo mais, e tem uma grande dificuldade então na fabricação desses insumos e no transporte também. E por outro lado nós tivemos a China também, que é um grande fornecedor de tecnologia, que sofreu também com a pandemia, e além desse sofrimento com a pandemia lá, ela também direcionou esses insumos de tecnologia para outros fatores, como por exemplo, notebooks e outros itens aí que compõem uma estação de trabalho de home office. Então, a demanda crescente por insumos, a demanda crescente pelas máquinas e implementos em si, e também a dificuldade na fabricação desses insumos, com certeza performaram esse preço que chega aí no bolso do nosso consumidor hoje, E aí nós temos aqui algumas dicas no decorrer dessa conversa para minimizar essa questão do custo, porque isso realmente a gente teve uma alta e a gente deve continuar com esse fator nos próximos 2 ou 3 anos. Bom, se ficou mais difícil então a aquisição de máquinas e implementos agrícolas, Orleans, explica pra gente, tem alguma alternativa mais viável para financiamento? Linhas de créditos estão disponíveis aí para o homem e a mulher do campo? Se por um lado nós tivemos aumento de preço das máquinas e implementos, por outro lado nós estamos aí com uma questão de crédito que favorece um pouco o produtor rural a se planejar e a comprar essas máquinas que ele precisa muitas vezes lá na propriedade dele. A grande pergunta aí, que é o que a gente fala antes do crédito, a gente tem que perguntar realmente se precisa dessa máquina ou não, porque qual que é a resposta para uma bela aquisição, uma aquisição viável? É realmente ter a necessidade dessa máquina, desse implemento agrícola e fazer o planejamento de aquisição. Então nós temos hoje no mercado linhas de crédito que variam de 4,5% ao ano aí, e podem chegar até um pouquinho mais de 1% ao mês lá, num crédito mais comercial, mais tradicional de balcão das instituições financeiras. Mas também tem muita instituição financeira investindo aí em linhas de consórcio, em consórcio para a compra de máquinas e implementos agrícolas. Esse setor cresceu muito no último ano também, e aí, gente, pode chegar aí a taxas de 4,5%, 5% de administração em prazos que chegam até 15 anos. Então imagine só uma taxa de 5%, distribuída ao longo de 15 anos. Isso não é juro, isso é taxa de administração, e muitas vezes facilita o produtor rural a fazer a aquisição.
muitas vezes uma aquisição de forma planejada, além de pagar poucos juros, né, ele também pode optar por um momento melhor de preço, né, dessa máquina, desse implemento agrícola. Então, se o produtor não precisa comprar agora, mas tem que renovar a frota, a dica que nós deixamos aí é: procure um fornecedor, tenha uma ideia do que você vai gastar e procure uma instituição financeira e busque aí, né, ou consórcio ou financiamento e verifique, né, qual dos dois faz mais sentido para você nesse momento. Tá certo, Alianza, obrigada aí pelas informações. Tenho certeza que o produtor rural tá lá já pensando, matutando, viu? Que linha de crédito ele pode recorrer aí para conseguir resolver essa lacuna e comprar o maquinário que tanto precisa para aumentar a sua produção, hein? Obrigada aí pelas dicas. E olha só, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho o Agro Pantanal está de volta e tem assunto importante. Vamos continuar falando sobre a estiagem, também tem informações que você da agricultura familiar vai querer ter. Já volto daqui a pouquinho. Vamos que vamos, porque o Agro Pantanal está de volta. E olha só, gente, o pessoal da ProSoja de Mato Grosso não para de trabalhar, hein? Desta vez foi a equipe do estradeiro que esteve em campo, ou melhor, na estrada, em parceria com o Movimento Prologística. A equipe percorreu mais de 4.700 quilômetros no trecho entre Alô Brasil, lá na região de Querência, até Confresa. A situação está tão precária que motoristas, produtores e a população reclamam das más condições das estradas. Na sequência, a equipe esteve no local que vai abrigar a futura estação de transbordo de cargas do município de Marabá, no estado do Pará. Então vamos conferir tudo isso agora na reportagem. A equipe do estradeiro ProSoja Mato Grosso visitou as estruturas das eclusas 1 e 2 de Tucuruí, no estado do Pará. Estiveram presentes também a equipe do DENIT e da Eletrobras. A eclusa faz ligação do rio Tocantins com o lago Tucuruí. Atualmente, a responsabilidade foi transferida para o DENIT e aguarda a liberação ambiental. Nós precisamos dela para que nós possamos navegar ligando o modal rodoviário em Marabá com o porto de Vila do Conde. Na visita técnica, os produtores que acompanharam o estradeiro tiveram a oportunidade de ver uma simulação da abertura, enchimento da eclusa e a transposição pelo portão. Hoje o pessoal do DENIT está fazendo uma apresentação de como funciona a eclusagem. Nesse sentido está o rio Tocantins, no sentido dos portos norte, e nesse sentido aqui o sentido Marabá. Então assim, estão demonstrando para nós como funciona a eclusagem de uma embarcação subindo o rio. Então a gente está vendo, vai ver aí o enchimento da eclusa e o esvaziamento dela, como funciona aí para o pessoal conhecer. O sistema é composto por 2 eclusas e um canal intermediário de mais de 5 quilômetros de extensão. Cada estrutura tem 210 metros de comprimento e 33 metros de largura. A construção permite que as embarcações ultrapassem um desnível de aproximadamente 72 metros de altura, provocado pela construção da barragem da usina hidrelétrica de Tucuruí. A gente depende desse início, dessa autorização, desse licenciamento que está em vias de ser conseguido pelo DENIT com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para fazer essa operação da eclusagem acontecer. O uso do escoamento hídrico pode diminuir até 50% do valor do frete. Para os associados, o conhecimento sobre a logística hidroviária foi muito válido. Temos aqui uma possibilidade imensa, é incrível a condição que tem aqui de navegabilidade, de facilidade de acesso. As eclusas não tem custo para você fazer o transbordo da passagem, né, das barcaças da parte baixa para alta ou da alta para baixo, né? São 2 eclusas, mas infelizmente o processo está todo parado por causa de uma simples licença. Poeira, buracos, quilômetros e mais quilômetros intransitáveis. Essa é a situação do trecho da MT-322, entre Alô Brasil, região de Querência, até a região de Confresa.
cerca de 200 quilômetros utilizados diariamente por caminhoneiros para escoamento das safras e por produtores rurais da região. Só em torno da MT-322, quase 500 mil de hectares são responsáveis pela produção de milho e soja do país. A equipe do estradeiro AproSoja Mato Grosso, que estava indo para Redenção, no Pará, se dividiu para percorrer esse trecho no Vale do Araguaia, que foi apelidado pelos moradores da região como o Vale dos Esquecidos. Essa BR aqui, se não fosse a Associação dos Produtores Rurais, a gente não estava nem transitando direito. Quando é chuva, é atoleiro, quando é a tempo da seca, é só buraco. Essa estrada aí que você vê, você vai andar aí 80 km, você gasta 2, 3 horas. Então imagina com um caminhão, para chegar a adubo pra gente, calcário, tudo fica mais caro. Quem transita por esse trecho, além dos buracos, o motorista precisa lidar com esse tipo de solo fino, que durante a seca atrapalha a visibilidade, podendo causar acidentes, e na época da chuva provoca atoleiros, que atrasa a logística de Mato Grosso. O diretor administrativo da AproSoja Mato Grosso, Zilton Donadello, que percorreu a 322, destacou o perigo desse trecho. A constatação é que isso aqui é uma vergonha. A situação dessa estrada aqui é isso aqui que vocês estão vendo aí, ó. Buraco, costela, poeira, manilhas quebradas. O maior perigo para o transtorno, para o produtor, enfim, para o motorista que transita nessa estrada aqui. Essa é a situação da 322 nos primeiros 40 quilômetros. A gente tem mais 140 para fazer ainda nesse sentido. Então vamos averiguar e vamos ver como é que está para frente aí. Os caminhoneiros que transportam grãos e insumos para as propriedades rurais da região apelam para que os prejuízos com manutenções das carretas, pneus rasgados e atrasos nas entregas sejam observados pelas autoridades. Isso aqui é esquecido pelos nossos governantes. Nós trabalhamos aqui desde 2007, caminhão quebrando, atoleiro, buraco. Isso aqui está esquecido por todas as autoridades aqui do estado do Mato Grosso. É uma região muito movimentada, muito rica e esquecida por todos. Enquanto medidas não são tomadas nesta rodovia, a população, produtores e motoristas precisarão ter muita paciência e sorte para percorrer esse trecho. Eita, que essa equipe da AproSoja está mesmo com o pé lá na estrada, hein? Tá trabalhando, tá produzindo e muito, viu? E ó, semana que vem tem mais estradeiro aqui para você. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento espera um recorde na safra de grãos para as safras de 2021-2022. E para ajudar os produtores rurais do país no monitoramento do clima e assim evitar perdas nas lavouras, o MAPA lançou uma plataforma digital, Agromet. Vamos saber então mais sobre este assunto. Roda aí! A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, apresentou a estimativa da próxima safra e espera um recorde na produção de grãos, 289,6 milhões de toneladas. Esse número é referente às culturas de algodão, arroz, feijão, milho e soja, que serão responsáveis por 94% da safra de grãos 2021-2022. Temos a previsão de mais uma safra recorde, estimada em 289,6 milhões de toneladas, com recordes na produção de milho e soja, e o Brasil permanecendo como o maior exportador de soja do mundo. A Conab ainda divulgou a projeção diária que deve ser utilizada para o plantio, a perspectiva de exportações, importações e as tendências de consumo e preço. A ministra Tereza Cristina também anunciou o lançamento do Agromet, em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia, uma plataforma que vai oferecer previsões de clima e tempo e ajudar a evitar perdas nas lavouras, como as que aconteceram esse ano com as geadas em algumas regiões do país. É uma ferramenta que vai possibilitar ao produtor ver as previsões do tempo pelo seu celular para a sua região. Com a disponibilização dessas informações, o governo contribui para que produtores tomem suas decisões mais orientadas e possam melhor planejar e comercializar a sua produção. Pois é, viu? Disse aqui que teria novidade, tem mesmo, viu? Que informação importante aí para você.
E falando de novidade, vamos com um assunto que você sempre gosta muito e espera aqui no programa, que é o nosso quadro Mito ou Verdade. Hoje vamos falar de 2 alimentos ricos em proteína e também com importantes elementos para a nossa alimentação. A dúvida é, gente, a carne de frango é mais saudável que a suína? Vamos ver essa mesma pergunta para você ficar pensando aí na sua casa. Mito ou verdade? Carne de frango é mais saudável do que a suína? Bom, você vai ficar pensando aí, daqui a pouquinho eu trago a resposta, viu? Porque agora o nosso próximo assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola, que mais uma vez tem boas oportunidades. Então, sabe já, né? Chegou a hora da nossa agenda de cursos. Lá em Tiquira tem manutenção de tratores agrícolas a partir do dia 13 até 17 de setembro. Informações pelo 6534911357. Em Tangará da Serra, tem produção artesanal de conservas de frutas, de 20 até o dia 23 de setembro. Informações pelo 6533250142. E em Cuiabá, tem comercialização de produtos agropecuários, de 13 a 17 de setembro. Informações pelo 6536230554. Bom, gente, anote aí direitinho, porque eu sei que você busca sempre mais capacitação, principalmente, né, nesse universo agro que você tanto adora. E olha só, agora nós vamos para o nosso primeiro giro de notícias do agronegócio. 10 mil treinamentos serão realizados em 2022. Este é o objetivo da equipe do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso, o Senar. Considerado um desafio, a equipe trabalha desde maio para concluir o plano anual de trabalho. Nos 6 primeiros meses de 2021, foram realizadas 2.220 ações e atividades que contribuíram para concretizar mais de 21 mil capacitações e mais de 6 mil atendimentos para os produtores e trabalhadores rurais. Aproximadamente 700 toneladas de insumos agropecuários irregulares foram apreendidos em Rondônia e em Mato Grosso durante a Operação Ronda Agro 7. A operação faz parte do Programa de Vigilância em Defesa Agropecuária para Fronteiras Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A ação foi realizada nos municípios de Cabixi, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Vilhena, em Rondônia, e em Campo Novo do Parecis, Comodoro, Diamantino e Sapezal, em Mato Grosso. O resultado foi a apreensão de mais de 43 toneladas de agrotóxicos, mais de 174 toneladas de fertilizantes e mais de 500 toneladas de sementes. Também foram emitidos 17 autos de infração. E o total, 20 milhões de reais em produtos apreendidos e 550 mil reais em multas. E vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu volto com informações que você vai ficar aí chocado, vai pedir mudança. Eu estou falando da situação de Cáceres. O volume de água do Rio Paraguai está lá embaixo. Uma situação terrível, a maior seca dos últimos 50 anos. Que bom que você voltou aqui no Agro Pantanal, porque vamos falar de um assunto muito sério, muito preocupante, mas eu não poderia deixar de compartilhar com todos vocês. Vamos voltar a falar sobre o período de estiagem e ver a realidade do povo cacerense que se transformou nos últimos dias. O Rio Paraguai, que margeia a cidade com as baías das Pombas e da Palha, atingiu sua pior marca em 50 anos. O repórter Oliveira Júnior e o cinegrafista Nilton Oliveira, da TV Vila Real Record, foram até a região pantaneira para mostrar de perto esta triste realidade. Você vai ficar chocado e emocionado e pedir aí para que essa situação tenha logo um fim. Vamos ver juntos na reportagem. Um rio agoniza
num dos principais pontos turísticos de Mato Grosso. Estamos em Cáceres, a 220 quilômetros da capital Cuiabá. A cidade de 100 mil habitantes ficou famosa por atrair turistas do mundo inteiro no maior festival de pesca embarcada do planeta. Nos últimos meses, o cenário mudou completamente. A forte estiagem na região de Cáceres traz prejuízos também para o turismo. Estamos na Baía das Pombas, local de onde partiam as chalanas que transportam turistas do mundo inteiro. Só que elas estão encalhadas aqui desde o mês de julho. Não tem como sair do lugar devido ao baixo nível do rio. O nível do rio Paraguai está tão baixo que até os pequenos barcos têm dificuldades para navegar nesta época do ano. Repare como este piloteiro usa o remo para medir a profundidade antes de ligar o motor do barco. Nesse ponto, moradores atravessam o rio andando. Pescadores acostumados com o cotidiano do rio veem com espanto a pior seca dos últimos 50 anos. O primeiro ano que eu estou vendo o rio dessa altura que está. Está com 30 anos que eu moro aqui, nunca teve visto esse rio desse jeito aí. Assusta, né? Demais. Seu Alonso é dono de uma das chalanas que está atracada sem sair do lugar há mais de 60 dias e já sente na pele os prejuízos. O rio está muito baixo, tem chalana não estão conseguindo navegar no rio. Você já tinha visto o nível do rio tão baixo assim? Nunca, essa é a primeira vez que eu estou vendo, né? Tão baixo do jeito que está. Infelizmente o turismo que sofre com isso, né? Porque a navegação fica mais dificultosa, o pessoal fica mais com medo de sair no rio, né? E os grandes barcos estão mais complicados para navegar, né? A Marinha está atenta aos riscos à natureza e aos próprios turistas. A régua instalada em frente à sede da agência fluvial marcava 35 centímetros, menos da metade do nível registrado na mesma data no ano passado. É um nível realmente muito baixo. O ano passado, por exemplo, nessa mesma data, o nível do rio estava em 74 centímetros. O comandante ele tem que levar em consideração o porte da sua embarcação, o nível do rio e se utilizar dos recursos que dispõem para a segurança da navegação, como cartas náuticas, avisos aos navegantes, que são disponibilizados pela Marinha no site do Centro de Hidrografia e Navegação do Oeste. A responsabilidade por sair com a embarcação é do comandante da embarcação. Se ele avaliou que o nível está muito baixo e o porte da sua embarcação não permite que ele empreenda uma navegação, realmente ele tem que se manter atracado. Na Prefeitura, 2 decretos foram editados na semana passada com medidas de prevenção às queimadas e à crise hídrica. Segundo a prefeita da cidade, pelo menos 7 bairros já estão sofrendo com desabastecimento. Devido à dificuldade da captação de água no rio por estar baixo, a força da água chega nesses bairros com muita dificuldade. E com isso a gente já está sofrendo aí um racionamento em 7 bairros praticamente toda semana. A gente está num momento difícil, sai de uma pandemia que ainda não saímos, né? Nós ainda estamos vivendo um momento pandêmico, mesmo com a imunização, e aí a gente depara com uma situação dessa que, além de agravar a saúde, né, na questão das doenças respiratórias, também se agrava aí a parte econômica que estava tentando se recuperar, nossa rede horteleira, nossos restaurantes. A gente sabe que tudo isso é um reflexo negativo de impacto para a nossa economia. Acompanhamos o caminhão-pipa da Prefeitura carregado com 15 mil litros que foi a um desses bairros abastecer uma casa. Nunca teve uma sequidão desse jeito, né? Até o rio, o senhor viu como que está o rio? Seco. Essa água aqui chegou numa boa hora na sua casa. Graças a Deus, meu Deus do céu. A gente, na medida do possível, vai atendendo a necessidade do pessoal aí. Quantas casas, mais ou menos, por dia você tem atendido? Em média, aí gira em torno de 15, 20, 30. Com o apoio de um experiente piloteiro que conhece bem a região, percorremos o rio Paraguai do centro de Cáceres até a ponte, que revela imagens impressionantes. E nesse ponto aqui,
Nós descemos do barco, estamos no meio do Rio Paraguai. Olha aqui, abaixo da linha da Canela a água. Um banco de areia que se formou e ali a ponte com os pilares à vista. A pior seca dos últimos 50 anos no Rio Paraguai. A seca trouxe à tona imagens que muita gente nunca viu. As fundações da ponte de concreto estão à mostra. Para muitos, um recado da natureza. Deus faz, a natureza cria e o homem vem e destrói. Bom, este é o cenário da maior crise hídrica dos últimos 90 anos do Brasil. E Mato Grosso não viu uma seca como esta, pelo menos há 50 anos. Infelizmente hoje, como acabamos de ver aqui na reportagem especial do repórter Oliveira Júnior, é possível atravessar, gente, andando o Rio Paraguai lá em Cáceres. Mas olha, como eu já disse aqui, vamos juntos, né? Torcer para que a chuva comece a chegar em todo o país e principalmente aqui na nossa belíssima região, em todo o estado de Mato Grosso. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque a capital mato-grossense recebeu o Fórum de Inovação e Tecnologia em Sustentabilidade. É o FITES 2021 Agro. O evento aconteceu de forma híbrida e faz parte da Semana de Inovação de Mato Grosso. O objetivo foi debater alternativas para ampliar a competitividade e também a produtividade do agronegócio. Vamos ver então como foi. Debater sobre tecnologia, sobre sustentabilidade, é debater sobre o presente e sobre o futuro de todos nós que vivemos no planeta. Hoje nós temos um grande desafio que deve ser enfrentado, tem que ser enfrentado pela humanidade, que é o aquecimento global, as mudanças climáticas, que embora existam alguns que não acreditem, as consequências estão aí. Em todas as regiões do planeta o clima muda, o regime de chuva muda, regiões estão sendo desertificadas, grandes alterações que estão acontecendo. Isso está trazendo já no dia a dia consequências práticas para todos nós. Mas em função do Estado, né, do governo, e esse governo tem feito muito bem. Incentivo, o Estado deve promover incentivo em determinadas atividades para que ela possa desenvolver mais. O poder público tem participação nisso e é bom que tenha. O fórum tem como objetivo debater alternativas para ampliar a competitividade e a produtividade do agronegócio, com foco na sua sustentabilidade ambiental, econômica e social, através da inovação e da tecnologia. Essa discussão feita aqui em Mato Grosso tem duas importâncias fundamentais. Primeiro, traz o assunto de inovação e tecnologia ligado ao agronegócio, à agroindústria, para o centro de produção brasileiro do agronegócio. Mas, principalmente, abre um debate com toda a sociedade, com todo o setor produtivo, sobre a importância de se investir em inovação, em tecnologia, para que nós continuemos, ao longo do tempo, competitivos e na ponta de produtividade e de qualidade dos produtos que fazemos aqui. Hoje, acho que são várias instituições que estão aqui discutindo inovação e que todas elas vêm para melhorar ainda mais a produção, melhorar a agricultura, dar mais consistência sustentável ao agronegócio dentro do nosso estado. Agricultores familiares vão esperar menos tempo para que a proposta de financiamento para aquisição e estruturação de um imóvel rural seja analisada no âmbito do Programa Nacional de Crédito Fundiário. O prazo médio para a contratação das operações de crédito, que era de 2 anos, agora diminuiu para até 6 meses. Resultado das ações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A entidade, por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, deu início em 2019 ao processo de reformulação do PNCF, criando assim uma política pública que ofereça condições para que os agricultores familiares sem acesso à terra ou com pouca terra possam comprar e estruturar o imóvel rural, utilizando financiamento com recursos do Fundo de Terras da Reforma Agrária. O novo formato ganhou o nome de Terra Brasil,
Programa Nacional de Crédito Fundiário. Com o propósito de garantir mais eficiência ao programa, o MAPA simplificou o fluxo de tramitação das propostas de financiamento, que possuía um total de 14 etapas e passou a contar com 6 etapas. Outra ação que contribuiu para a redução do tempo de espera foi a implementação do serviço digital Obter Crédito Terra Brasil, lançado em julho de 2020 por meio de parceria entre o MAPA e a Secretaria de Governo Digital. Mato Grosso é o principal estado produtor agropecuário do país e, com isso, em épocas de preparação do solo e plantio, a operação de máquinas agrícolas é intensa e frequente no campo. E é durante o desempenho deste trabalho que é necessário que o produtor tenha muita atenção redobrada em relação às redes elétricas para evitar acidentes. Desta forma, trabalhadores e moradores das zonas rurais precisam estar bem orientados, conhecendo os locais onde estão instaladas as redes elétricas, evitando o choque com essas estruturas. As orientações valem para fazendas que lidam com gado e fazem esse manejo dos animais o ano todo. Segundo o Francisco Salles de Manzi, diretor atual técnico da Associação dos Criadores de Gado, Acrimate, e também pecuarista, nunca é tarde para lembrar e reforçar a tomada de medidas de segurança que salvam vidas. E o Agropantanal dá mais uma paradinha, mas é rapidão, hein? Não saia daí que depois do intervalo tem a receita da semana e também agricultura familiar no nosso quadro Papo com Café. Já estamos de volta e com uma notícia importante, tanto para os produtores rurais como para a comunidade em geral. A Baixada Cuiabana agora conta com uma estação meteorológica. O aparelho foi instalado na sede da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a AproSoja, e vai atender ao programa AproClima, implantado pela entidade para atender os produtores de todo o estado. Vamos saber então tudo sobre este novo dispositivo tão importante para os produtores. Foi instalada na AproSoja uma estação meteorológica que coletará dados que serão integrados ao AproClima. Ao meu lado, a gerente de defesa agrícola da AproSoja, Jerusa Reck. Jerusa, como que será utilizada essa estação? Essa estação fará parte do projeto, será integrada ao nosso banco de dados, né, junto com as demais estações que nós temos no interior do estado. É a parceria nossa com a Metos Brasil, que é parceira nossa desde 2018 na implantação desse projeto. Então é mais uma estação que virá integrar e acoplar dados ao nosso banco de dados oficial. E com essa estação os dados da cidade de Cuiabá serão mais precisos agora, né? Isso, essa é uma estação que pretende cobrir um pouco a Baixada Cuiabana, né? Então a gente terá dados mais precisos aqui para a região de Cuiabá. E o que são apurados nessa estação? Nós temos aqui pluviômetros, né, para captação dos dados de chuva, temperatura, umidade relativa do ar, radiação, evapotranspiração. Então é uma estação completa que a gente tem aqui para refinar os nossos dados. É isso aí, gente. Antes, o AproClima era disponível para todo o estado de Mato Grosso. Agora está aqui na capital, para você aí, produtor, ficar de olho no clima, que é tão importante, né, para a produção. E falando em clima, em produção, vamos agora falar de agricultura familiar em Mato Grosso. É que a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar trabalha para promover o desenvolvimento e também o apoio ao pequeno produtor, que geralmente passa por muita dificuldade, principalmente nessa época do ano. Por exemplo, como o prolongamento da estiagem, os problemas acabam aumentando. Então vamos saber o que está sendo feito para ajudar o homem e a mulher do campo que vivem da agricultura familiar. Para tanto, vou discutir esse assunto agora no nosso quadro Papo com Café.
Para falarmos então da agricultura familiar aqui em Mato Grosso, eu recebo aqui no estúdio do programa Agro Pantanal o secretário de Agricultura Familiar de Mato Grosso, Silvano Amaral. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui com você nesse dia de hoje. Obrigada, secretário. Olha só, nós já exibimos aqui 2 reportagens falando sobre esse período prolongado de estiagem. Está castigando a pecuária, castiga também a produção de alimentos. Mostramos, inclusive, o repórter Oliveira Júnior atravessando o Rio Paraguai, lá em Cáceres. Não imaginávamos passar por uma crise hídrica tão acentuada. Começando então a falar da crise hídrica e também de queimadas, quero saber se a Secretaria fez alguma parceria com outra secretaria, como por exemplo a SEMA, que é ligada, claro, às questões também ambientais, para tentar ajudar o homem do campo a fazer aceros ou levar algum tipo, né, de conhecimento e estrutura para poder ajudar a conter as chamas e passar por esse período de estiagem. Exatamente, inclusive essa semana agora nós fomos acionados em parceria com a Casa Civil e também pela SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, para a gente já pudesse apoiar com máquinas e equipamentos. Inclusive foi já deslocado ali para a região de Poconé, região do Pantanal, 5 pá carregadeiras do governo do Estado de Mato Grosso, através da SEAF, para ajudar nessa questão que você falou aí, que é tão importante, que é os aceros. Nós estamos num momento mais alto, um momento mais crítico, né? O ano passado nós tivemos aí algumas tristezas enormes em relação, né, ao fogo, especialmente no Pantanal. Mostramos aqui no programa as ações efetivas do governo de Mato Grosso, por meio da SEMA, no combate às queimadas, em todo o trabalho com bombeiros militares, bombeiro civil também, o esforço que sempre é exigido e é feito para conter a destruição da fauna e da flora. Exatamente. Mas agora voltando mais para a agricultura familiar, por exemplo, nós temos aqui muitas queixas de quem trabalha com o gado leiteiro. Os pecuaristas estão passando por inúmeras dificuldades. Existe alguma ação efetiva da Secretaria para ajudar esse núcleo específico? Temos bastantes recursos, temos bastante investimentos. Inclusive, para você ter uma ideia, nos próximos dias o governador Mauro Mendes vai lançar mais de 100 milhões de reais de entregas para a agricultura familiar. Que tipo de entregas? Desde máquinas, equipamentos, tecnologia, programas de aquisição de alimentos em parceria com a primeira-dama, dona Virgínia, através da Secretaria de Trabalho, Emprego e Cidadania, a CETASC, máquinas para apoiar na mecanização da terra, programas de apoio de transferência de recursos para as prefeituras, para apoiar a assistência técnica, para a compra de equipamentos, para comprar veículo, né? Então isso aí vai dar uma grande alavancagem. Nesse quesito do leite, que é uma das grandes demandas que tem na agricultura familiar, que é essa reclamação que você tem recebido, nós já começamos em 2019 a investir bastante na genética leiteira, né, que é uma condição que para produzir leite precisa de genética, e também na alimentação, né, através da Empaer, através dos nossos técnicos, orientando, apoiando na produção de capineiras, como é o caso do Capiaçu, na melhoria da pastagem, com assistência técnica. No caso da genética, nós temos o programa de sêmen, né, que é uma coisa que tem avançado bastante, e também no embrião, que é a última tecnologia que tem hoje, a nível de mundo, né, que você acaba trazendo uma genética de 10, 15 anos, que ela começa a desenvolver de forma natural, você traz ela para 3 anos, né. Nós temos hoje, nesse caso do embrião, em parceria com as cooperativas do Estado de Mato Grosso, cooperativas de agricultura familiar, em parceria com associações e também com prefeituras, nós temos hoje mais de 1.000 prenheses positivas que já foram transferidos, estão prenhas esses animais. Desses mais de 1.000, em torno de 300 e pouquinho já nasceram, já estão à disposição desses pequenos produtores. E a gente tem avançado bastante. Tem colocado à disposição também, no caso de insumos de calcário, para melhorar a pastagem, né, porque através da pastagem é importante produzir alimento para esse animal. A gente sabe que o animal ele precisa de alimentação, especialmente, ele precisa de genética, ele precisa ter genética e ele precisa ter ali boas práticas, manejo, assistência técnica e acompanhamento para o pequeno produtor. Nesse quesito da agricultura familiar, eu quero dizer para você que nunca houve tanto investimento na agricultura familiar como agora.
A gente teve a curiosidade de levantar os últimos 10 anos, nós tivemos aí aproximadamente em torno de 50 milhões nos 10 anos, da média de 5 milhões ano. Inclusive, eu estava conversando agora há pouco com alguns representantes do leite, antes de participar aqui com você, porque nessa reunião desse grande investimento da agricultura familiar, o governador cobrou sobre esse projeto, que esse cara de apresentar um projeto dentro de um prazo específico, né, de 5, 8 anos, 10 anos, dentro de uma expectativa, de um planejamento de resultado. Como você disse, nós somos o 11º produtor de leite do Brasil. Os animais de Mato Grosso, ele produz em média 4,2 litros de leite por animal, é muito baixo, né? Muito e nós temos características muito favoráveis para poder chegar aí, por exemplo, nas cabeças, vamos dizer assim, né? Não digo ser o primeiro 15, difícil. 20 litros por... Não, eu acho assim, você pega Minas, você pega Santa Catarina hoje, a média deles é 15 litros por animal. Você pega ali Goiás, você pega Mato Grosso, é 12, 13, né? Então dá para a gente avançar bastante, porque nós temos condições favoráveis, que é uma característica do próprio produtor. 43% dos produtores da agricultura familiar fazem leite lá, tem sua vaca, tem o leite lá, né? Hoje aqui o gado leiteiro não consegue mais produzir do que 4,5 litros, né, por animal. Se dobrar isso, o que não é difícil, porque 4 é muito pouco, aí o produtor vai animar. Poxa, está produzindo 8 litros, daqui a pouco ele consegue 10 litros, e isso muda a realidade de toda uma cadeia. E por que eu estou falando isso? Porque em parceria com o governo de Mato Grosso, nós temos também outras instituições. O Sistema Famato-Senar, por exemplo, em tempos de pandemia, reforçou inúmeras ações de capacitação, inclusive com os produtos que são feitos a partir do leite. Manteiga, queijo, requeijão, os doces, secretário. Então, a partir do momento que o homem, a mulher do campo, tem essa matéria-prima, ele consegue transformar isso em dinheiro. Então, eu gosto de falar da cadeia leiteira porque ela gera inúmeras oportunidades de renda para o homem e para a mulher do campo. E a gente paga muito caro dos produtos aqui, lácteos, né? O laticínio, a maioria vem de fora, vem de outros estados. E a gente pensa, poxa, Mato Grosso, tem o campo enorme para crescer. Do maior rebanho bovino do país, a gente fica refém aqui dos produtos de outros estados. É que nós somos referência no gado de corte, né? Exato. Quando você vai para o gado de leite, que é uma referência da agricultura familiar, nós temos um espaço enorme para crescer, eu não tenho dúvida nenhuma, viu? Essa condição do leite hoje, né, dentre outras cadeias que o Estado investe também, como é o caso da banana, da mandioca, da fruticultura, da horticultura, do café, do cacau, o leite tem uma condição econômica muito boa para o pequeno produtor. Porque quem vai ficar na roça, quem vai ganhar dinheiro, né? Para dar qualidade de vida para ele, para a esposa, para os filhos, para a família. E aí você vê alguns municípios hoje, como é o caso de Castanheira, é até muito bonito de ver e gostoso de ver você ver o dia que a Casa Indústria de Leite faz o pagamento para o pequeno produtor. A cidade se transforma, propulsa aquela coisa de dinheiro, né? O município também de União do Sul, o município de Cláudia, enfim, Terra Nova do Norte, né? São municípios que têm uma condição econômica, né, muito boa em relação a esses produtores de leite que recebem do laticínio e gastam o seu dinheiro lá na cidade, na farmácia da cidade, no mercado, no posto de gasolina, na agropecuária da cidade. Isso é muito bacana, né? E a gente tem visto aí uma condição de crescimento muito própria, né? Primeiro da característica do próprio produtor, que tem uma vocação para isso, da natureza dele. Temos terras com essa condição, pequenos produtores, são mais de 120 mil produtores do Mato Grosso, 43% desses produtores já tem lá uma vaca de leite. Se der essa condição toda de genética, de assistência técnica, de alimentação, ele vai aumentar essa produção, né? E outra coisa, o que tiver de leite, os laticínios compram. Exato. Você pega o Parque Industrial de Leite Mato Grosso hoje, dos laticínios, das cooperativas, eles estão com 40% ocioso. E estão ociosos porque não tem leite. Se tiver leite, eles vão comprar mais leite, eles vão ter mercado para fora, vai continuar vendendo, vai gerar emprego, vai gerar renda e vai sacramentar de vez o pequeno produtor lá na sua propriedade. Porque ele vai ganhar dinheiro, vai ter qualidade de vida, vai ter conforto e vai continuar trabalhando na atividade. Secretário, olha, queria muito agradecer a sua presença aqui no estúdio e já fica aberto o convite, viu? Quando a gente conseguir transformar Mato Grosso numa grande bacia leiteira, eu quero que o senhor seja o primeiro aqui a vir dar essa boa notícia. Se Deus quiser, deixa a gente aumentar essa quantidade de litros de leite por animal aí. Resultado desse trabalho que começou em 2019, o próprio trabalho pela natureza ele é lento, mas brevemente a gente vai estar aí, se Deus quiser,
dando essa boa notícia para todos os mato-grossenses. Amém. Amém. Gente, olha só, agora tá dando já fome, chegando aí perto do almoço, nesse domingão, então você já sabe, né? Chegou aquele momento incrível com os sabores do Cerrado e mais uma receita, olha, de dar água na boca. Ficou com água na boca, né? Eu também. Olha só, se você fizer esse prato aí na sua casa ou na fazenda, me convida, vai, por favor, me convida, porque eu vou correndo provar, porque eu achei magnífico. E falando ainda de comida, chegou o momento do nosso quadro Mito ou Verdade, porque justamente estamos falando também da carne suína. Vamos ver então, vamos relembrar qual que era a pergunta do Mito ou Verdade. Carne de frango é mais saudável do que a suína? É mito, é isso mesmo, gente. Olha só, o frango é encontrado facilmente nos restaurantes que se propõem a servir comida natural ou saudável. Já o suíno, por sua vez, pode afugentar até quem não é da turma do tofu ou do arroz integral. Mas acho importante pegar leve nos alimentos gordos, tá? Ocorre que o frango não é necessariamente o mais magro ou o mais saudável do que o porco. Tudo depende do frango, do porco e também da parte animal em questão, inclusive do boi, que tem carnes magras e carnes gordas. A pele do frango, por exemplo, é uma fonte de gordura saturada. Um lombinho suíno é muito mais magro do que uma sobrecoxa. É isso aí, já entendeu, né? Ou seja, inúmeros cortes da carne suína são mais saudáveis do que até mesmo a carne de frango. Então, gente, pode comer o suíno aí à vontade, porque é uma carne que vai deixar você mais saudável, viu? E aqui termina o nosso Agro Pantanal. Muito obrigada pela sua audiência. Eu te espero aqui na semana que vem. Tenham todos um domingo abençoado.